Fala aí galera, eu sou o Jonatas e você está no Portal do Imaginário. Hoje vamos dar sequência na nossa resenha sobre O Silmarillion. Vamos falar sobre os capítulos 4, 5 e 6. Bom, tem coisa pra caramba pra gente ver aqui nesses 3 capítulos e eu espero que você fique comigo até o final para não perder nada e ficar por dentro de todos os detalhes. Veremos que Melkor foi liberto das prisões de Mandos e ele demonstra para os Valar um arrependimento. Só que é tudo falso. Na verdade, nos bastidores, Melkor dissemina as sementes da discórdia que vão culminar em conflitos familiares que terão consequências que vão reverberar por todo o livro. Veremos hoje também um dos grandes protagonistas desse livro, Fëanor. Ele é o criador das Silmarils e o causador das maiores tretas que rolaram pela Terra-média. Ele não só criará as Silmarils, mas também criará cisões, rupturas e ajudará na construção da distribuição dos elfos pela Terra-média. Mas isso aí é só no capítulo 6. Antes, a gente vai ver no capítulo 4 o episódio entre Thingol e Melian, um elfo e uma Maiar que se apaixonam unindo o terreno e o divino. Além disso, no capítulo 5, a gente vai ver melhor como ficaram distribuídos os elfos pela Terra. Não somente na Terra-média, mas também na Terra de Aman. Então vambora que tem muita coisa para eu te contar hoje. No vídeo passado, a gente viu no nosso mapa mais ou menos como ficaram distribuídos os elfos e como foi a sua trajetória até as margens do Belegaer. E o que nós vimos? Nós vimos que os Noldor e os Vanyar foram num passo mais acelerado, acompanhando Oromê de perto e indo com uma certa pressa para a Terra Abençoada. Porém, os Teleri foram se fragmentando pelo caminho. E no capítulo 4 haverá uma descrição de um dos motivos pelos quais os Teleri acabaram se atrasando nessa marcha em direção a Valinor. Eowê, que era o líder deles, se perde em Nan Elmoth, uma floresta cheia de magia. Lá ele ouve um canto. Não qualquer canto, era a voz de Melian, uma maia. E deixa eu te explicar, Melian estava entre os mais belos dos espíritos de Lórien, mas foi em Nan Elmoth que Thingol caiu sob o encantamento de Melian. Quando Eowê vê Melian, é como se tudo ao redor desaparecesse. Ele entra num transe paralisante pelo poder de sua voz. E galera, não estamos falando de minutos ou horas, estamos falando de anos. Sim, anos parado, completamente absorvido por aquele momento. Enquanto isso, o que acontece com os Teleri? Sem Eowê para liderá-los, o grupo se divide. Uma parte segue Eowê para Valinor, enquanto outra, fiel e esperançosa, fica esperando Eowê voltar. Mas claro, ele está ocupado vivendo um conto de fadas sobrenatural. Essa divisão marca o nascimento dos Sindar, ou Elfos Cinzentos, um povo que permanece na Terra-média e desenvolve sua própria identidade. O texto descreve bem essa separação. Essa é uma das primeiras grandes cisões entre os elfos, mas não será a última. Depois de anos nesse transe com Melian, Eowê finalmente volta, mas ele já não é o mesmo. Agora ele é chamado de Thingol, que significa Manto Cinzento. Ao lado de Melian, ele funda o reino de Doriath, que Tolkien descreve como um lugar de beleza incomparável, protegido por magia. E o segredo dessa proteção? O Cinturão de Melian. Era uma barreira mágica que impedia qualquer força maligna de entrar em Doriath. Basicamente, Doriath se tornou um dos poucos refúgios seguros na escuridão crescente da Terra-média. Thingol e Melian não são só um casal poderoso, eles simbolizam a união de dois mundos, o divino e o mortal. Essa fusão será fundamental no futuro, principalmente com a filha deles, Lúthien, que vai protagonizar uma das histórias mais importantes da Primeira Era. Quem aí já ouviu falar de Beren e Lúthien? Pois é, tudo começa aqui. Mas como em toda boa história de Tolkien, nada é só luz. Doriath, apesar de ser um refúgio, também se isola demais do restante da Terra-média, o que vai causar conflitos futuros. E Thingol, apesar de sábio, tem uma certa arrogância, mas isso é papo para o próximo capítulo. O título desse capítulo é de Thingol e Melian, então não tem muito mais o que explorar aqui dentro. O objetivo desse capítulo é mostrar como Eowê Singolo tem o seu nome trocado para Thingol depois do encontro que ele tem com Melian na floresta de Nan Elmoth. E também falar pra gente que eles são os reis do reino de Doriath, que vai ser estabelecido na Terra-média, e sobre esse cinturão, que também é relevante para a história. Além disso, também cabe lembrar aqui que
que Eowyn, ou Thingol, foi um dos 3 elfos que visitou a Terra de Aman anteriormente para que eles pudessem contemplar o lugar e regressar para tentar convencer os outros elfos a também irem para a Terra Abençoada. Porém, o próprio Eowyn Singolle, ou Thingol, quando conhece Melian, se apaixona por ela e perde o interesse de fazer essa jornada. Apesar de sentir saudade das luzes de Telperion e Laurelin, a beleza e o esplendor de Melian aplacavam essa sua saudade, vamos dizer assim, que ele sentiu das 2 árvores por já tê-las contemplado um dia. Bom, o capítulo 5 se chama de Eldamar e dos Príncipes dos Eldalier. Daí você já deve estar se perguntando, mas o que é isso? Mas fique tranquilo, a gente vai conversar e vamos tentar entender essas nomenclaturas. Não só essas, mas outras que vão aparecer nesse capítulo que você precisa entender para que isso facilite a tua leitura e fique tudo de uma maneira mais fluida. Bom, eu não sei se você lembra do vídeo passado, quando eu falei que Oromê, quando encontra os elfos, os chama de Eldar, que significa o povo das estrelas. Se você se lembra disso, fica um pouco mais fácil de você entender agora as palavras Eldamar e Eldalier, que começam com essa palavra Eldar. Eldamar nada mais é do que o lar dos elfos na terra de Aman. Eldalier significa o povo dos elfos de maneira coletiva. Outra nomenclatura pertencente aos elfos da Terra-média será os Moriquendi. Os Moriquendi são os elfos das trevas. Mas calma galera, não tem nada a ver com ser algum elfo do mal ou algo do tipo. Elfo das trevas, justamente porque, como eu também falei no vídeo passado, a Terra-média não tinha luz, só existia luz na terra de Aman. E os elfos que foram para Aman e contemplaram as luzes das árvores ficaram denominados como os elfos da luz. Então, Moriquendi são os elfos das trevas e Calaquendi são os elfos da luz. Bom, a gente viu que alguns dos elfos permaneceram no reino de Doriath com Thingol, mas outros resolveram prosseguir na viagem sob a liderança de Eowyn, o irmão de Thingol. Esses elfos prosseguiram, porém, quando eles chegaram às margens do Belegaer, eles já haviam perdido a sua carona. Isso porque Ulmo moveu uma ilha, literalmente, para transportar os Noldor e os Vanyar para a Terra Abençoada. Quando os Vanyar e os Noldor viram o mar do Belegaer, eles ficaram cheios de temor e tiveram muito receio do mar. Porém, Ulmo chegou poderoso e imponente sobre a sua ilha, puxada pelos seus servos. E esse medo se transformou em admiração e desejo dos elfos de também dominar o mar. E assim aconteceu. Os Noldor e os Vanyar embarcaram nessa ilha móvel e desceram até Aman. E quando os Teleri chegaram no litoral, já não tinha mais ninguém esperando por eles. E o que acaba acontecendo é que isso gera mais uma cisão dentro do grupo dos Teleri. Sob o comando de Círdan, aquele mesmo que a gente vê na série Anéis de Poder, se estabelecem os Falathrin. Os Falathrin são comandados por Círdan e eles geram uma espécie de frota naval que é importante. E o legal disso é que isso acontece na Terra-média. E vão haver então 2 frentes, pois alguns dos Teleri que atravessaram o mar estabeleceram o reino de Aqualondë. E então a gente vai ter essa relação marítima tanto na Terra-média quanto na Terra de Aman. Quando Ulmo regressa para a Terra-média para buscar os Teleri, alguns deles não querem mais ir para a Terra Abençoada. Porém, mais uma vez, não são todos os Teleri que decidem ficar ali. E assim é feito. Eowyn e um grupo remanescente de Teleri vão para a terra de Aman e constroem a cidade de Aqualondë, que é a cidade dos barcos de cisne. E esse nome é justamente porque eles fazem barcos com o formato de cisne mesmo. Então não é nenhum nome simbólico, é na verdade uma representação literal do que realmente eles faziam. Todos os elfos acabaram ficando próximos da região costeira de Aman, pois os elfos, apesar de amarem a luz das árvores, também admiravam a luz das estrelas e queriam ter contato com o mar. Ou seja, os elfos querem ter um pouco de tudo. Como os elfos surgiram na Terra-média, onde havia apenas a luz das estrelas, essa admiração não se esvaiu de uma maneira completa. Eles queriam ter acesso à luz das estrelas, mesmo que fosse um pequeno vislumbre delas. E assim os elfos se estabelecem às margens do Belegaer. Eldamar é esse lugar, é esse território dentro de Aman, onde os elfos vão se estabelecer. E Eldamar é descrita com uma beleza fascinante no livro de Tolkien.
Na verdade, Tolkien descreve todos os lugares do livro de forma que todos eles parecem ser muito interessantes. E então, os elfos vão começar a se dividir dentro desse reino, vamos dizer assim, e os Noldor vão começar a desenvolver e construir coisas. E as suas construções arquitetônicas são belíssimas, porque os Noldor têm essa aptidão para a construção e para o trabalho nas pedras preciosas e, enfim. Os Noldor são excelentes artífices e eles fazem com que Eldamar fique com uma beleza além da beleza natural, mas também uma beleza arquitetônica com as suas construções que traz ainda mais grandiosidade para um lugar que já é majestoso. Os Vanya vão desenvolver uma relação mais próxima com Manwë e Varda. Inwë vai ser o primeiro rei supremo dos elfos. Finwë é o criador da cidade de Tirion. E ele é o líder dos Noldor, não só do povo, mas nas construções e na elaboração arquitetônica das cidades. Olwë, como eu já disse, vai desenvolver a cidade de Aqualondë e ali os elfos vão desenvolver uma relação mais profunda com o mar. Todos esses reis, todas essas cidades, tudo isso que eu estou falando vai ter uma relevância muito grande mais pra frente à medida em que a história avançar. Elas são as bases para você entender os acontecimentos que vão escalar durante os próximos eventos desse livro. Como tudo na literatura de Tolkien, nem tudo são flores. E os Noldor, apesar de se tornarem relevantes dentro da sociedade e terem a estima elevadíssima entre os Valar e os Maiar, começam a desenvolver orgulho e uma certa vaidade pelas suas criações. E isso já é um indicativo de problemas futuros que vão acontecer. E então, dessa forma, a gente fecha o capítulo 5, trazendo essa ênfase dos Eldar e dos príncipes dos Eldalier. A gente viu que Inwë é o líder dos Vanyar e se torna o rei supremo dos elfos. Temos Finwë, que é o líder dos Noldor, e ele vai trabalhar na parte arquitetônica, no desenvolvimento de Eldamar. E temos Olwë, que é o líder dos elfos que são apaixonados pelo mar e ali mesmo desenvolvem coisas muito interessantes voltados para a questão marítima. E agora vamos para o capítulo 6, de Fëanor e da libertação de Melkor. Pois é, galera, já se passaram 3 eras, Melkor já está solto e ele vai espalhar o terror na Terra Diamante. O que acontece é o seguinte, Melkor, após 3 eras, é novamente julgado por Mandos e ele se mostra arrependido e consegue disfarçar muito bem suas reais intenções, pois os Valar não conseguem perceber claramente as intenções de um ser que é divergente. Então o que acontece é que após um novo julgamento, Melkor é liberto. E após a sua libertação, ele vai se aproximar dos Noldor principalmente, porque os Noldor são orgulhosos das suas criações, tendo um coração mais suscetível às sugestões maléficas que Melkor gosta de apresentar. Porém, antes de tudo, eu preciso te apresentar o personagem mais importante desse livro. Brincadeira, pessoal, ou não, depende. Na verdade, nem todo mundo gosta desse personagem, mas a verdade é que ele tem uma relevância muito importante para esse livro aqui. Ele é o criador das Silmarils e o seu nome é Fëanor. O nome Fëanor significa espírito de fogo e o nome não poderia casar melhor com o personagem. Ele tem esse espírito meio rebelde, meio impulsivo, e apesar de ter um fogo que pode ser aquele fogo de lareira acolhedor, também pode ser o fogo de um vulcão em erupção, que pode causar destruição de maneira desenfreada. Vamos conhecer um pouco mais desse elfo lendário? Fëanor é o filho primogênito de Finwë, o líder dos Noldor. Sua mãe Miriel gastou tanto de sua energia vital para dar à luz a ele que ela simplesmente desvaneceu, deixando de existir após o seu nascimento. Então Finwë terá uma segunda esposa. Com a sua segunda esposa, chamada Indis, Finwë terá outros 2 filhos, Fingolfin e Finarfin. Esses 2 personagens também serão mega relevantes, então não esquece deles não. A relação de Fëanor com o seu pai e os seus irmãos é bastante conturbada e é potencializada com o veneno que Melkor acaba colocando no coração de Fëanor, fazendo com que ele tenha ciúme e não goste muito dos seus meio-irmãos.
Fëanor era o mais habilidoso dentre os Noldor, e a sua habilidade e capacidade o levam à criação das obras mais perfeitas já criadas por mãos élficas ou talvez por qualquer outro tipo de mãos na Terra. Ele consegue capturar de maneira perfeita a luz das árvores Telperion e Laurelin na criação de 3 gemas preciosas. Essas joias magníficas são chamadas Silmarils, e o livro vai trazer um peso muito grande para essas 3 joias, não somente por elas serem belas, mas por trazerem em si uma espécie de poder místico que faz com que elas tenham ainda mais impacto narrativo. E Fëanor desprendeu de tanto empenho, esforço, engenho e toda a sua alma nesse projeto, que somente ele conseguia tocar nas joias. Algo que demonstra não somente a engenhosidade do artífice, mas também já começa a mostrar pra gente como eles são apegados às suas coisas e não querem ninguém metendo bedelho naquilo que é deles. Porém, apesar de Fëanor ter desenvolvido esse aparato que somente permitia que ele tocasse nas joias, isso não impediu que muitos cobiçassem a bela obra que ele havia realizado. E o próprio Melkor será um desses que sentirá uma vontade avassaladora de possuir as joias. Melkor, nesse capítulo, se mostra bastante submisso à vontade dos Valar e, como eu disse, ele acaba fingindo que ele não está interferindo ou querendo causar nenhum tipo de mal na Terra novamente. Até porque, depois de 3 eras preso, Melkor estava tomando todo o cuidado possível para que ele não recebesse essa punição terrível novamente. E como eu já disse anteriormente, Melkor é o mestre da dissimulação, e ele percebe no coração de Fëanor uma terra fértil para plantar as suas sementes da discórdia. E ele começa a colocar na mente de Fëanor que os Valar estão aprisionando os Elfos em Aman, uma espécie de cárcere privado para que eles não fujam da terra de Aman e possam se transformar em seres de maior relevância e maior poder do que eles próprios. Além disso, Melkor coloca no coração de Fëanor que todos querem tomar dele as suas joias, principalmente o seu irmão Fingolfin. Além disso, Melkor vivia dizendo para Fëanor que os seus irmãos Fingolfin e Finarfin queriam tomar o seu lugar na sucessão de seu pai Finwë na liderança dos Noldor. E, além disso, insinua que eles querem tomar de Fëanor as suas joias tão caras. E essas sementes malditas que Melkor lança no coração de Fëanor começam a germinar e florescer. A insinuação de que Fingolfin queria tomar o seu lugar na sucessão dos Noldor e também que ele tinha interesse em tomar as Silmarils para si fez com que um dia Fëanor sacasse a espada e confrontasse Fingolfin diretamente. Algo extremamente chocante e inusitado, porque na Terra de Aman não existia esse tipo de conceito de lutas armadas ou de levantar a espada para quem quer que fosse. Fëanor é punido severamente e é condenado a 12 anos de exílio. E então Fëanor deixa a cidade de Tirion e se muda para Formenos. Algo interessante é que o seu pai, Finwë, vai com ele. Fëanor leva muitas coisas consigo, inclusive as Silmarils, que obviamente não saíam de perto dele. E em Formenos, Fëanor constrói uma fortaleza para que as suas joias e os seus pertences fiquem bem protegidos. E, dessa forma, de maneira até irônica, com a saída de Finwë para se juntar a Fëanor no seu exílio, Fingolfin acaba assumindo o comando da cidade de Tirion. E então, alguém vai perturbar Fëanor em seu exílio em Formenos. E sim, é Melkor. Melkor reaparece tentando colocar no coração de Fëanor ainda mais raiva e insatisfação. Já que ele foi exilado para Formenos pelos próprios Valar, talvez Melkor tenha pensado que Fëanor estava com raiva deles. E então Melkor insinua que talvez Fëanor e ele pudessem fazer um levante contra os Valar para que eles pudessem assumir o controle de Aman. Melkor aparece para Fëanor insinuando que os Valar queriam tomar as Silmarils
para si e que ele deveria contra-atacar, se transformando no Rei Supremo dos Noldor, tentando de alguma forma subjugar os Valar para que eles não tomem dele as Silmarils. Porém, Fëanor percebe que há uma malícia nessa fala de Melkor e acaba o enxotando, e dali para frente não confiará mais nele. Então essa aparente aliança que estava se desenhando se dissolve completamente e Melkor agora passa a ter um ódio mortal por Fëanor e um desejo ardente por possuir as Silmarils. Bom galera, e aqui a gente vai concluindo os capítulos 4, 5 e 6 de O Silmarillion. E é basicamente isso que rola no capítulo 6. E o que é mais relevante aqui é a gente perceber que a criação das Silmarils, apesar de serem joias belíssimas e com certeza terem sido criadas com uma boa intenção, acabam gerando inveja, revoltas e conflitos. E acredite, muitos conflitos aconteceram nesse livro em decorrência da criação dessas joias. A divisão dos Noldor não é apenas esse pequeno período de exílio de Fëanor. Os conflitos entre os Noldor está apenas começando e Melkor, como sempre, esse ser dissimulado e malicioso, começa a elaborar planos para possuir as joias e não somente isso. Ele almeja destruir as árvores para que a luz da terra se extingua novamente. Então é isso galera, no vídeo de hoje nós falamos sobre Thingol e Melian, falamos sobre a distribuição dos elfos, não somente na Terra-média, mas também na Terra de Aman, conhecemos um pouco mais do povo élfico e o que cada grupo de elfos representa, tanto em Aman como na Terra-média, e além disso, começamos a ver a criação das Silmarils e não só a discórdia que as próprias Silmarils trazem com a inveja e cobiça, mas também Melkor incitando aqui ou ali Fëanor contra seus irmãos, gerando os primeiros conflitos dentro do clã dos Noldor. É isso aí galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Aqui eu tento trazer tudo do Silmarillion de maneira resumida para que você ache interessante e além disso consiga compreender melhor a literatura de Tolkien. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo para que você não perca nada, fique por dentro e ajude esse vídeo a chegar em mais pessoas. E eu agradeço pra caramba se você chegou até aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!